Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Mais uma mensagem da cruz. Eu quero colocar um tema para esta mensagem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ler o livro de Josué, no capítulo 24, o verso de número 14 ao 16. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias! Muito bem, meus queridos amigos. Em se tratando do Velho Testamento, desde Adão até o início do Novo Testamento, Deus sempre se apresentou ao homem, seja pela criação, ora por anjos, ora usando os profetas, com sinais grandiosos. Porém, se nós agruparmos tempos e fatos, no período entre o nascimento de Moisés no Egito e a morte de Josué, já na terra prometida, esta foi a geração que mais viu sinais de Deus. E ainda assim, meus queridos amigos, se fez necessário Josué trazer à memória do povo a vida que os patriarcas viveram, os livramentos e as provisões de Deus para com os filhos de Israel. Tudo para que o povo decidisse de novo, ou o Deus dos pais, dos patriarcas, ou os deuses pagãos. Vamos ver de novo Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, serve ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então já entendemos pela palavra que os sinais não salvam, milagres não convertem. Tudo o que viram aqui os filhos de Israel, somente no tempo de Josué, a passagem pelo rio Jordão, a queda dos muros de Jericó, eles tiveram uma derrota contra Ai, porque estavam debaixo de pecado, aí depois se acertaram com Deus e tiveram vitória contra Ai. Um povo nascido e crescido no deserto, sem instrução militar nenhuma, vencer fortes inimigos, isso somente pela mão de Deus, e eles viram tudo isso. E ainda assim, eles precisavam decidir se ficava com os deuses, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou com os deuses dos amorreus. Hoje também não é assim, meus queridos. Quantos são os sinais, os milagres, os livramentos? Quantas vezes Deus fala com o povo nos dias de hoje e ainda o povo está em dúvida hoje em dia? Ou serve a Jesus ou serve ao mundo. Muitos estão em dúvida. Isso é muito lamentável, meus queridos. Josué aqui usou a estratégia mais adequada. A palavra de Deus. As ações de Deus em favor de Israel. Tudo isso Josué contou ao povo.
aqueles, meus queridos, que nós oramos por salvação, eles virão ao Senhor através da pregação da palavra. O Espírito Santo irá convencê-los do pecado, do juízo e da justiça. Eles serão libertos, os seus filhos, os seus amigos, os parentes, através da pregação da palavra. Aleluias. Às vezes a gente pode até dizer, né? Eu já preguei tanto para ele, já sempre estou falando de Jesus, mas ele não se converte. Meus queridos, o povo de Israel também já conhecia tudo o que Josué disse, mas eles precisavam ouvir de novo, trazer à memória, né, a vida que os pais viveram, para eles decidirem, né? Eu e você, meus queridos, podemos até não ver com os nossos olhos, mas Deus está trabalhando na vida dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, para convertê-los. Glória a Deus. Olha que coisa linda que nós vamos ver agora. Êxodo 14, 2. A palavra diz que os filhos de Israel, eles pararam na frente do mar, em Pi-Hahirote de Migdol. Então veio Faraó com o seu exército, e os filhos de Israel ficaram presos entre o mar e o exército egípcio. Meus queridos, o mundo, o inimigo, nos dias de hoje, aprisiona as pessoas. E hoje existem diversos tipos de prisões terríveis na humanidade. Os vícios, né, drogas, o homossexualismo, pornografia, as religiões, muitas filosofias que prendem as pessoas, né, nesses costumes, nessas teorias. Agora, o mais importante eu vou dizer, o que é impossível para o homem é possível a Deus. Para Deus, meus queridos, não existe prisões. Pedro, em Atos 12, a Bíblia diz que ele estava preso e o povo orando por ele. Foi um anjo lá e o libertou. Glórias a Deus. Eu e você, meus queridos, podemos até ver os nossos entes queridos em duras prisões espirituais do pecado. Mas eu quero dizer para você, da parte de Deus, isso não é nada para o nosso Senhor, seja lá qual for a prisão. Se for preciso, Ele faz um caminho no meio do mar para salvar os nossos queridos. Aleluias! A propósito, vamos ler agora Êxodo 14, 15, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Meus queridos, o Senhor fala para mim e para você hoje: marche. Foi eu, o Senhor, que trouxe você, levou eu para este deserto do mundo, para servir, para adorar a mim. O cuidado com os seus filhos, com os seus parentes, é coisa minha, diz o Senhor. As pessoas que você ama, eu cuido, eu livro, eu liberto, diz o Senhor. Eu e você precisamos adorar, servir o Senhor, aleluias, a sua saúde, as suas necessidades. Eu cuido, eu resolvo. Você e eu serve o Senhor, adora o Senhor neste deserto, aleluias. Versículo 21 agora, queridos. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental. Toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Aleluias! Se nós olharmos o mapa da geografia bíblica, vendo a localização aonde é o Egito e onde estavam presos os filhos de Israel e a terra prometida, ou
o Monte Sinai, né, aonde os filhos de Israel foram depois de passar o mar. A peregrinação deu-se do ocidente para o oriente. E o vento, a palavra do Senhor diz que vinha do oriente sentido ocidente. E aí toda a noite o vento bateu sobre o mar, a mando do Senhor. E o mar foi se abrindo. Aleluias! Ou seja, eu vou explicar, meus queridos. Deus começou a abrir o mar da outra margem, no sentido aonde estavam os filhos de Israel. O último lugar aonde o mar se abriu foi aonde os filhos de Israel estavam. Eles não viram o mar se abrindo, até ele se abrir todo. Meus queridos, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu e você não estamos vendo a libertação, a conversão dos nossos entes queridos, mas Deus está abrindo o caminho para eles virem para Jesus. Para a igreja, está se abrindo, nós não estamos vendo. Esperes e verás o grande livramento do Senhor na vida dos nossos entes queridos. Aleluias! Cabe a nós só orar e esperar e pregar a palavra. Meus amigos, eu e você podemos até convencer os nossos familiares do pecado, do juízo e da justiça. Mas isso seria obra de homem. E aí, com isso, eles podem até acontecer de se desviar depois. Agora, quando o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, eles nunca mais vão se desviar, porque isso é obra de Deus. E Ele mantém, e Ele garante a proteção. Aleluias! Depende de nós orarmos. Nesse contexto aqui, da saída do Egito até Josué, eu vejo 3 homens com as suas famílias convertidas pelo Espírito de Deus. Josué, Moisés e Calebe. Só esses, porque os outros morreram no deserto, né? E só entrou Josué e Calebe na terra prometida. E aí, Josué falou ao povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo também disse que ia servir ao Senhor e obedecer só a ele, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Depois que Josué veio a morrer, o povo deixou o Senhor, desviou do caminho, entrou em desobediência. Se você ver o livro de Juízes na sequência de Josué, é um desastre a vida que levou os filhos de Israel. Pecado e desobediência que levaram a ser cativos novamente. E aí o Senhor foi levantando juízes para libertar, e o povo voltava na desobediência e caía de novo preso e sofreu na mão do inimigo por desobedecer. Mas, meu querido amigo, minha querida amiga, na história de Israel sempre houve aqueles que permaneceram fiéis até o fim, famílias que continuaram servindo ao Senhor. Naquela época e nos dias de hoje, sempre haverá remanescentes para adorar e servir o Senhor. E assim será nos dias de hoje, a sua família, a minha família, remanescentes do Senhor para servir e adorar. Amém, meus queridos? Que Deus o abençoe e o guarde. Fique com essa mensagem e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.